Agora vamos para um levantamento da Atlas Intel. Olha só esses números que acabaram de sair. 55,2% da população brasileira apoiou a mega operação feita no Rio de Janeiro contra o crime organizado, como a gente está vendo aqui nessa arte na tela. Desaprovou 43,3%. Não sabem ou não souberam emitir opinião, 2,5%. A gente tem também uma outra tela que é a avaliação do nível de violência nessa operação. Quem achou que foi adequado ou excessivo? Adequado, 52,5%. Foi excessivo, 45,8%. Não souberam opinar, 1,6%. Vamos então chamar novamente os nossos comentaristas para analisar então esses números. Temos mais uma tela antes? Então vamos abrir primeiro a última tela antes dos comentaristas. Temos mais uma tela, é isso? Favorabilidade a mais operações. Quem apoia mais ações como essa que aconteceu lá no Rio de Janeiro? As pessoas então votaram 55,9% são a favor de mais operações como essas. Contra 35,3% e não souberam opinar, 8,8%. Agora sim, vamos abrir então os nossos comentaristas, a Mônica Rosenberg e o Gesualdo Almeida. Começando pelo Gesualdo, porque a última fala dele tem um pouco a ver com isso, né? De um fortalecimento da direita nesse discurso contra a violência. É isso, Gesualdo? As redes sociais, as manifestações que a população de um modo geral tem feito, nós diríamos que passa, inclusive, desse percentual apresentado por essa pesquisa. Parece que a ampla maioria deu guarida a essas providências tomadas pelo governo do Rio de Janeiro e apoiando novas medidas também. O que me chama a atenção na pesquisa é o seguinte: 42% foram contra, mas 35% apenas não querem novas investidas. O número não bate, né? Se os 42% são contra agora, deveria ter outros 42% que seriam contrários a novas operações da polícia. Mas, de verdade, esperamos que não caminhemos para uma buquelização do nosso país, mas essas operações policiais com mais ênfase, com mais virulência, com mortes inclusive, parece contar com o apoio da população. Vamos às análises de Mônica Rosenberg também sobre esses números que estão sendo divulgados. É um retrato claro de momento, inclusive, e quero ouvir o saldo. Qual é o seu entendimento, análise sobre esses números? Se reflete naturalmente sobre o governador, porque se as ruas estão aprovando esse tipo de operação no Rio de Janeiro, isso vai refletir numa eventual candidatura, numa eventual eleição no ano que vem? Isso fortalece a imagem de Cláudio Castro? Bruno, vamos lá, por partes. Primeiro que esses números, para mim, são mais um reflexo da polarização extrema que está acontecendo hoje no Brasil do que efetivamente uma análise do que aconteceu no Rio de Janeiro. Você vê até que os números ficam em torno de 50%, 60%, não há 85% de aprovação. E o Gesualdo trouxe muito bem a questão das redes sociais, mas vale lembrar que quem fala nas redes é quem está mais indignado, quem está mais engajado, mas pessoas, os liberais mais técnicos como eu, que estão tentando entender o que aconteceu e enxergando os dois lados, muitas vezes não se posicionam nas redes porque é um pouco precipitado neste momento já sair se posicionando. Então quem se posicionou foi quem está movido por paixão, quem está movido por ideologia, e aí a análise fica realmente um pouco turva. Nós ouvimos o ministro Barroso, o ex-ministro Barroso, dizendo que o problema da segurança pública não é de esquerda nem de direita, mas as soluções que se propõem são. E aí você disse bem, a buquelização, né? Um lado diz que bandido bom é bandido morto e o outro lado que diz que o bandido é uma vítima do capitalismo malvadão. E o que nós estamos precisando agora é falar de prevenção, é falar de inteligência, é falar que não adianta aumentar a pena se não houver a volta da prisão após a segunda instância. Ninguém está falando da questão de que muitos dos traficantes que estão nas comunidades são pessoas que já tinham mandado de prisão, ou que, aliás, que já têm condenação em primeira instância, condenação em segunda instância, e que não estão atrás das grades onde deveriam estar. Todas essas discussões que não são só do direito penal, que são do combate à corrupção. A corrupção está espalhada e ela é uma questão de segurança pública hoje no Brasil.
essas discussões precisam acontecer. E aí a gente chega na eventual candidatura do governador Cláudio, fica realmente muito difícil entender se ele saiu maior, se ele se fortaleceu, porque talvez o fortalecimento foi só na bolha. Ele saiu mais forte entre aqueles que já achavam que o que ele estava fazendo estava certo. Enquanto ele não mostrar resultados efetivos para a população, isso não vai fortalecê-lo politicamente.